Oi, gente, eu sou a Vitória e quem vai apresentar o trabalho comigo é a Evelyn e a Isabela. A gente vai falar sobre Iracema, de José de Alencar. Começando dando um contexto do que é romantismo. Romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo, contrário ao objetivismo. Ele apresenta uma visão do mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade de pensamento. E focando um pouco mais no romantismo no Brasil, ele se caracterizou no primeiro momento pela busca da identidade nacional e o resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o índio, a exaltação da natureza, regionalismos e a realidade social do país são muito explorados pelos autores. Oi, eu sou a Isabela e eu vim falar sobre as fases do romantismo no Brasil. O movimento romântico no Brasil está dividido em 3 fases, também chamadas de gerações. Cada uma delas possui características próprias e reúne diversos escritores. A primeira geração romântica, que aconteceu entre o período de 1836 a 1852, ocorre o período nacionalista, indianista e religiosa. Na segunda geração romântica, que é entre 1853 a 1869, o egocentrismo exacerbado e o pessimismo. Na terceira geração romântica, entre 1870 a 1880, o cunho social e libertário. José de Alencar é considerado um dos maiores representantes do romantismo no Brasil. Atuou como jornalista, crítico, advogado, dramaturgo e político. Além disso, foi patrono da cadeira 23ª da Academia Brasileira de Letras. Na primeira geração romântica, com tema nacionalista e indianista, Alencar exaltou diversos aspectos nacionais e a figura do indígena como herói brasileiro. Suas principais obras indianistas foram O Guarani, 1857, Iracema, 1864, que foi a obra que a gente escolheu para falar um pouco mais, e Ubirajara, 1874. José Martiano de Alencar nasceu em 1 de maio de 1829, na cidade de Messejana, no Ceará, e com apenas 1 ano de idade, a sua família se mudou para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império no Brasil. Estudou no colégio Instrução Elementar e, em 1846, com 17 anos, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital paulista. Se formou em 1850. Durante esses anos na universidade, ele criou a revista intitulada Ensaios Literários. José de Alencar foi uma figura multifacetada. Além de exercer sua profissão de advogado, atuou na política, elegendo-se deputado estadual do Ceará. Foi também chefe da Secretaria do Ministro da Justiça e Ministro da Justiça. Atuou como jornalista no Correio Mercantil e redator-chefe no Diário do Rio de Janeiro, a partir de 1856. Nesse mesmo ano, publicou seu primeiro romance, 5 Minutos. No ano seguinte, publicou 2 romances, A Viuvinha e O Guarani. Casou-se em 1872 e teve seu primeiro filho, Mário Crochane de Alencar, membro da Academia Brasileira de Letras. E faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877, com 48 anos, vítima de tuberculose. Livro Iracema. Ele pertence à primeira fase do romantismo. Em tupi, o termo Iracema significa saída de mel ou saída de abelhas, e também um anagrama para a palavra América. Na obra, José de Alencar explica que a palavra significa lábios de mel, em tupi, o que acabou sendo desacreditada por especialistas da língua. O romance, ele é um dos mais canônicos na literatura brasileira, e além disso é muito importante por trazer a cultura indígena na formação do Ceará. Mostra ao leitor as maravilhas naturais do Brasil e de seu povo, e ao mesmo tempo conta a história de amor entre uma indígena e um homem branco, mostrando a aproximação de ambas as culturas. Iracema é um livro que pertence a diversos gêneros textuais, entre eles o romance histórico, por conta uma história de origem do Ceará, e um poema em prosa, pela maneira que o autor escreve. O tempo em que ocorre a história é o período da colonização portuguesa no Brasil, onde a linguagem tem um papel muito importante no romance de Iracema. Há momentos de grande subjetividade. Essa linguagem é o que chamamos de prosa poética. Na história, há 2 tribos distintas que estão sempre em confronto. De um lado, a tribo de Iracema, a tribo Tabajara, e do outro lado, a tribo Pitiguara. Uma característica muito importante da obra é a idealização da mulher indígena,
uma sua beleza e rapidez. Iracema é audaz, é perspicaz nas suas ações. É importante que no final da narrativa fica clara a intenção dos portugueses em catequizar a tribo pitiguara. Poti aceita tanto que terá o nome de batismo, Felipe Camarão, figura que existiu de fato na história como Martim Soares, que é o fundador do estado do Ceará. Vale lembrar que os indígenas retratados nessa obra sofrem um processo de aculturação. É uma leitura e uma comparação de Alencar em relação aos indígenas dessa América, em geral, e o preço que acabou se pagando por colonização. A obra de comparação escolhida é a música de Iracema, de Renato Brasileiro. Na música, retrata sobre Iracema. A obra de comparação escolhida é o poema Índia Iracema, de João Nunes Ventura. Nesse poema, o autor exalta Iracema, sua beleza e sua história. Bela Índia Iracema, deusa da floresta, virgem seminua da selva nordestina. Na dança da aldeia, a alegria da festa, luar enfeitava o corpo dessa menina. Da sua amada tribo, a mais linda flor, o seu caminho de flores, a doce paz. Preciosa mulher ofereceu seu amor, doce encanto no jardim dos animais. Querida guerreira de uma bela nação, colar de osso seu pescoço enfeitava. Os belos lábios de mel afagou um coração. No favo dos beijos a vida perpetuava. As penas adornavam sua pele macia, ágil no caminho como a esquiva ema. A morena perfumada de flores vivia, no grito de amor o canto de Iracema. A Índia valente foge com o namorado, de imenso amor por ele se apaixonou. Saudade da terra levou seu amado, assim de tristeza Iracema mergulhou. Sua gravidez, o seu sonho derradeiro. Após o parto ela deixou de respirar, sepultada entre o rio coqueiro, depois batizado com o nome de Ceará. A musa da floresta, a formosa mulata, que a selva virgem era seu doce lar. Com arco e flecha campeava a mata, e se ela chorou também soube amar.